Boa noite, pessoal. Que bom mais uma vez a gente estar junto aqui, né? Para falar um pouquinho sobre família. Família, um projeto de Deus. Hoje nós vamos falar sobre coluna familiar. Gente, vocês vão ver que maravilha que vai ser essa palavra de hoje. Então, por isso, começa a convidar, a chamar pessoas. Aperta aí, ó, essa setinha e chama mais pessoas, porque vai ser maravilhosa a palavra de hoje. Algo maravilhoso para você edificar a sua casa, a sua família. Boa noite a todos vocês que estão comigo entrando nessa live. Pode ter certeza que será um momento de muito conhecimento. Boa noite, Jaque. Boa noite, Sil, Luciano, Karen. Boa noite para vocês que estão entrando nessa live. Gente, vai ser top, viu? Vai ser uma palavra maravilhosa. Então começa a convidar as pessoas aí. Coloca aviãozinho. Manda aí a setinha para mais família ser abençoada. Porque a palavra hoje vai ser edificante. Assim como edificou a minha vida, vai edificar a sua vida. Nós vamos falar de coluna. Qual a importância da estrutura familiar? Qual a importância da coluna estar colocada no lugar certo, dentro dessa estrutura que é um projeto de Deus, que é a família. Então, começa a convidar aí pessoas que está falando um pouquinho desse conhecimento maravilhoso. Boa noite para todos vocês, mais uma vez, vocês que sempre estão comigo, e eu tenho certeza que está sendo edificante na sua vida. E hoje eu preciso que você participe comigo, viu? Porque vai ter muito conhecimento para abençoar a sua vida. Olha, tia Lu, boa noite, tia Lu, que prazer ter você aqui. Glória a Deus. Vai ser muito maravilhoso, gente. Que tempo maravilhoso, viu? Vai convidando aí pessoas pra gente tá começando essa live maravilhosa. Glória a Deus. Gente, vai ser maravilhoso, viu? Coluna familiar. Boa noite, Janaína. Boa noite, mãe. Isso aí, gente. Manda coraçãozinho. Tô vendo aí, ó, os coraçãozinhos. Manda muito coraçãozinho. Porque aí o Facebook manda para mais pessoas. E assim, juntos, nós podemos abençoar mais famílias com esse conhecimento de hoje. Vamos ouvir um louvor e agradecendo pela nossa família, que é um projeto de Deus. Foi Deus que te deu essa família, foi Deus que constituiu essa família, e é Ele que vai te dar sabedoria para manter ela. Fácil não é, né, gente? Não é. Quem diz que seria fácil? Mas é maravilhoso ter uma família. Família é o nosso porto seguro. Família é maravilhoso demais. Meu Deus. Então vamos agradecer ao Senhor pela nossa família neste momento. Quantas maravilhas a gente tem vivido, né? Em nome de Jesus. Família é bênção do Senhor. Manda aviãozinho aí, hein? Convida mais famílias para ser abençoado nessa noite. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. E como é, viu, gente?
Então cuida com zelo desse presente. Boa noite, Érica. Deus te abençoe. Érica, hoje vai ter um conhecimento que é da sua área, hein? Fica atenta aí. Convida mais gente. Gente, hoje a gente vai transitar assim pela palavra de Deus, pela ciência, pela física. Vai ser top, top. Vocês vão se surpreender. Vamos agradecendo a Deus aí pela sua família. Você que agradece pela sua família, coloca um coraçãozinho aí vermelho, igual a Adriele colocou. Eu quero ver você que ora, que intercede, que sabe que a sua família é um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. E hoje a gente vai dar um de engenheiro civil e vamos falar sobre a estrutura familiar. Principalmente da importância da base e da coluna no meio, na estrutura familiar. Vai colocando o coraçãozinho aí. Eita, que tem muita gente apaixonada pela família aí. É assim que eu gosto. Família, um projeto de Deus. Oh, aleluia. A minha família é um presente do Senhor. A sua também é. Então coloca coração aí, gente, que é para nossa família, é para glorificar a Deus, é em gratidão a Deus pela nossa família, que é um presente que Ele nos deu. Família, um porto seguro, família é bênção, família é bênção nas nossas vidas. Boa noite, Zizi! Boa noite! Isso aí, gente. Família é a maior riqueza. Isso mesmo, Jaque. Não tem preço, família. Não tem preço. E a gente tem que aprender a expressar mais, né, gente? A essa família que é bênção de Deus. Amém, mãe. A senhora também é bênção na nossa vida. Glória a Deus, o nosso presente, a nossa família é bênção do Senhor. Declara aí na sua casa isso. A minha família é um projeto de Deus. A minha família é bênção do Senhor para minha vida. Declara isso aí. Que aí você já vai profetizando, porque palavra tem poder. A palavra tem poder. E a boca fala o que o coração tá cheio. Então expressa para Deus que a sua família é um presente do Senhor. É bênção na sua vida. E vai colocando coraçãozinho aí, hein? Amém. Glória a Deus. Amém. Isso aí, hein? Gostei de ver. Deixa eu só colocar o nosso fundo aqui. E nós já vamos começar, para a glória de Deus, a falar disso que é maravilhoso. O som tá ok, minha voz, ajuda aí, hein? Me ajuda aí, dá um ok aí pra mim, Jaque. O volume tá bacana. Isso aí, Jaque, minha família, um projeto de Deus. Aperta muito o coraçãozinho pra gente declarar isso, hein? Coloca durante a live. Obrigado, Érico. Obrigado, Janaína. Então, vamos começar, porque eu tô hoje na adrenalina para passar para você aquilo que foi ministrado na minha vida, aquilo que veio do coração do Senhor. Tô estudando a semana inteira, agregando valores nessa palavra, porque eu quero abençoar a sua vida. Eu não quero vir aqui falar do desejo só do meu coração, mas eu busco a vontade de Deus para falar na sua vida. Eu busco conhecimento, eu pesquiso, eu corro atrás para acrescentar valor na sua vida, porque eu quero que você saia dessa live com conhecimento
para abençoar a sua casa e a sua casa não perecer mais, em nome de Jesus. Bom, então, meus amores, vamos começar a falar sobre coluna, estrutura familiar? Vamos brincar de engenheiro nessa noite, engenheiro do Senhor. E vamos, junto com Deus, fazer esse projeto, que é o projeto da família, um projeto do coração de Deus. E eu coloquei lá no slogan, né? Qual a importância da coluna na estrutura familiar? Mas para a gente entender a importância da coluna, primeiro a gente tem que aprender sobre os valores dessa construção. Como sustentar essa construção? Porque eu não posso pegar uma coluna e colocar ela no vento, a Deus dará, posso? E hoje eu vou precisar que você converse comigo, porque junto nós vamos entender essa dinâmica da engenharia de Deus. Então converse comigo, hein, gente? Então, quando eu falo coluna, eu não posso simplesmente pegar uma coluna e colocar lá Deus dará, né? Para se começar uma construção, se a gente for fazer uma casa, para se começar uma construção, nós temos que fazer primeiro uma base bem feita. Vocês concordam comigo disso? Tem jeito de eu colocar uma coluna bacana, tijolos, telhado, sem uma base bem feita? Sem uma estrutura de base, com um bom concreto, né? Socar. Se isso não for feito bem feito, mais para frente, se a pessoa arriscar fazer uma coluna ali, isso vai dar trinca, isso vai cair, vai entortar. Então, nós precisamos entender a primeira coisa para se ter uma sustentação é eu fazer uma base bem feita. E eu preciso entender aonde eu tenho que fazer essa base bem feita. Isso mesmo, Carla. A coluna que sustenta tem que ser bem feita. Mas a base também tem que ser bem feita. Porque se eu coloco uma estrutura, uma coluna que foi feita dentro dos padrões, mas não tem aonde fixar ela, essa coluna não vai fazer. Tem que fazer um alicerce bem feito. Isso aí, missionária Ana Paula. Se não tiver um alicerce bem feito, a coluna não vai adiantar nada. Então, vamos descobrir qual é a base, o alicerce que você tem? Aí eu quero agora que vocês conversem comigo um pouquinho. Qual é a sua base? Aonde você tem estruturado a sua família? Aonde você tem estruturado aquilo que é valioso para você, que é a sua família, o projeto de família? Aonde você tem estruturado, aonde você tem alicerçado essa família? A base, como está a base? Conversa aí comigo, gente. A sua base tá uma base bem feita ou uma base mais ou menos? A sua base tem sido feita em areia ou na rocha? Pegou a visão aí? A sua base, a base da sua família. Ah, Carla, pegou a visão. A base da sua família tem sido feito na rocha ou em areia? Primeiramente Deus, segundo exemplo do Pai. Por aí, Janaína, é isso aí, vocês estão pegando a visão. Para se fazer uma estrutura familiar bem feita, a base, o alicerce, tem que ser feito na rocha.
tem que ser feito bem feito. E quem é o perfeito? Quem é o alicerce mais perfeito de uma base? É Deus. A Bíblia fala que o homem que constrói a sua casa em cima da rocha, ele é um homem sábio, um homem bem-aventurado. Mas quantas pessoas estão construindo a sua casa na base de areia? Tolo, louco, o que constrói a casa em cima de areia ou faz uma base mal feita, ou seja, que não tem Deus na sua estrutura familiar. Não tem como uma família ser bem estruturada se a sua base não for Deus, não for a rocha. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser sábios e construir a nossa família com base em Deus, em princípios de Deus, dentro da vontade de Deus. Vocês concordam comigo? Coloca aí um coraçãozinho, hein? Família Projeto de Deus. Então, se eu estou com a base bem feita, se eu entendo que a minha base, que o meu solo é um solo bom, por quê? Porque ele tem princípios de Deus, aí eu vou começar a estruturar. Eu vou colocar as colunas. Eu vou construir a coluna. Quando a base está firme, eu posso construir a coluna. E aí, quem que é a figura da coluna nessa engenharia? Nessa arquitetura? Quem é a função da coluna? Vocês conseguem compreender? Se a base é Deus, a coluna são os pais. Juntai-se o homem a uma mulher, e serão ambos uma só carne. E eles formarão uma família. Então, quem é a coluna dessa família? É o pai e a mãe. E é exatamente o que a Janaína falou. A minha base, primeiramente, tem que ser Deus. E depois, os pais. Mas por que a coluna tem que ser os pais? Porque é a coluna que sustenta a casa. Isso mesmo. É a coluna que vai sustentar todo o resto. Os tijolos, o reboque. O reboque, né, gente? Falei errado. O reboque, o telhado. Quem vai sustentar é a coluna. E se a coluna não estiver sido bem feita, se a coluna não tiver sido os arames ali bem feito, né, estruturada, ela não vai suportar. Ela vai entortar, ela vai trincar. Vocês viram recentemente uma reportagem, acho que foi em Belo Horizonte, que o cara chega lá, um pedreiro quebra uma das estruturas do prédio. E aí, horas depois, todo um edifício cai. Por quê? Porque quebrou a estrutura aqui que dava sustentação para aquele edifício. Então, se o pai e a mãe, que é a figura de coluna, se eles não forem bem estruturados ou ocupar o lugar certo dentro dessa engenharia, desse projeto, automaticamente os tijolos não vão ficar legal, eles não vão encaixar. Se ficar um pouquinho assim no lugar errado, já vai dar uma trinca. Você vai bater um piso ali, eu acho que a casa vai ficar toda torta. Até o piso não vai encaixar. Tá vendo como é importante a coluna no projeto? A base é Deus. A coluna, pai e mãe. Mas se não for
feita, bem feita, desmorona tudo. Se a coluna não for uma coluna bem feita, porque coluna é o quê? É concreto e ferragem. Aí eles olham a área, mede o tamanho da coluna que precisa ser feito para sustentação daquela casa. Mas aí a gente entra nesse projeto família sem saber nem o que é família. Sem saber o que é família. E a gente vai dar sustentação para esse projeto. Esse projeto que veio do coração de Deus, que é a nossa base, que é a rocha, lugar certo para edificar esse projeto. Aí começa a construir as colunas. Mas aí as colunas vêm com umas trincazinhas. Ou a ferragem é fraquinha. Consequentemente, quando começar a colocar os tijolos, que é a figura dos filhos, quando os filhos aparecer, vai automaticamente aparecer umas trincas nos tijolos, no reboque. Às vezes o telhado até cai. Vocês já viram casa que caiu porque começou a desnivelar? Ou o solo não foi feito bem feito, ou a coluna não suportava o que foi feito. Os tijolos não encaixou, por quê? Porque tá tudo na medida errada. Tá tudo errado. E quem vai sofrer? Os filhos. Além dos pais da coluna, mas os que mais vão sofrer, que não vai se encaixar, são os filhos. Aí você vê a importância que tem uma família, a coluna, pai e mãe bem estruturado. Olha a importância que tem na sua família a sua posição, você que é pai e mãe. Agora, sabe que interessante? Que quando a gente vai estudar e a gente vai olhar na Bíblia, e quando fala sobre a edificação do Templo de Salomão, Salomão fez um templo maravilhoso para Deus, muito grande, formoso. Nossa, era um templo de referência, tinha todas as medidas. Mas você sabe o que eu acho interessante? E que eu quero que você preste bastante atenção nisso? Que se você procurar aí no Google, você vai ver a foto. Templo de Salomão, bem na entrada, havia 2 colunas, bem de frente. 2 colunas de sustentação. Mas por que essas colunas estavam lá? Para você ver a importância que tem uma coluna. E é interessante que aquelas colunas tinham nome, assim como você tem, Juliana, Clebinho, pai e mãe. Carla, Diego, pai e mãe. Assim como você tem nome, aquela coluna do Templo de Salomão tinha nome. E olha que interessante, qual era o nome? Uma se chamava Jaquim e a outra Boaz. Agora olha que interessante o significado desse nome. E vocês vão ligar com a estrutura familiar. Jaquim significava estabilidade. Boaz, força. As colunas principais de entrada, de fachada do Templo de Salomão tinham nome. Assim como você, coluna do seu lar. E o significado do seu nome, mãe, é estabilidade.
O significado do seu nome, Pai. Força. Eita glória. A sua casa tem coluna? Então a sua casa tem nome. E qual o significado desse nome? Estabilidade e força. Se a estabilidade e força não estiver no lugar certo, o que vai acontecer com esse projeto de Deus que é a família? Vai desmoronar. Vai desmoronar. Mãe, estabilidade. A figura da mãe dentro desse projeto é estabilidade. Sabe, a mãe é aquela que traz a tranquilidade por lá. A mãe é a figura de harmonia do lar. Você já viu aquele ditado assim? Não sei se você já ouviu falar. Eita, mãe estraga filho. Porque passa a mão, né? Geralmente é a mãe que passa a mão na cabeça do filho. É porque a mãe, ela é a mais meiga do lar. Ela é, geralmente, deveria ser, né, gente? O normal, o lugar certo da coluna estar nesse projeto, a mãe ocupa a figura de estabilidade. É aquela que vai apaziguar as coisas. É a mais sensível da relação, né? Apesar que nós somos muito fortes. Mas vocês estão entendendo o que eu quero passar. O pai é a figura da força. A gente tem a figura, o super-herói. Não é mesmo? Pai sai para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, apesar que tem muitas mães também fazendo isso. Mas a força é feita em cima de um corpo em movimento que dá direção sentida a esse corpo. E quem faz isso? É o homem. Ele é que movimenta a casa. Chega e já corrige o filho. E já, sabe? Não é, gente? Às vezes a mãe não tem tanta autoridade quanto o pai. Mas quando seu pai vai te chamar a atenção, menino, ó. Meu pai não precisava nem falar meu nome. Se eu falasse Juliana, lascou. Tô ferrada. Não precisava falar o sobrenome. Fala com seu pai. Eu falava com a mãe, alguma coisa, pedi. Fala com seu pai. Meu Deus do céu, tremia a base. A figura de pai é a figura de força. É ou não é, gente? Mas o que acontece? Quando essa coluna está no lugar errado, ela vai entortar. Ela vai dar. Às vezes o concreto não foi a medida certa, então ficou um concreto mais fraquinho, então vai ser uma cor. Eu era custagem, né? Só um tiquinho. Aí, gente, aí a coluna, o que vai acontecer? Se ela estiver errada, se for feito na medida errada, se ela estiver no lugar errado, a mãe ocupando a função de pai, de força da casa. Lembra da live de semana passada? Eu sou forte, mas eu sou menina. Então não esqueça disso. A mãe é a sensibilidade. Você já imaginou? Se a mãe for dura e o pai duro, o que vai acontecer? Nessa casa, nessa estrutura familiar? Mas nós entendemos que se nós ocuparmos lugar diferente, automaticamente quem vai sofrer é a nossa geração, os nossos filhos ou quem convive com a gente. Por isso a importância de ser feito. Quando se vai se projetar uma casa, há medidas para tudo encaixar certinho. Por quê? Porque senão pode comprometer a estrutura da casa. Então, se a sua coluna está ocupando um lugar
diferente, automaticamente vai dar consequência. E essa consequência vai vir na vida de quem? Aí, de repente, você vê um tijolo trincado. Aí você vê um reboco caindo. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Oh, meu Deus, por que meus filhos estão fazendo isso? Por que meus filhos foram para os vícios? Ou por que o meu filho foi procurar lá fora? Às vezes é porque a coluna, que é exemplo, que é referência, que é a estrutura do lar, está no lugar errado. Está ocupando o lugar errado. Aí, como eu sou muito custosa, né, Janaína? Eu fui pesquisar mais. Além da palavra de Deus, que nós já aprendemos, que na palavra mostra a importância da estrutura, da coluna dentro da estrutura, e que a coluna tem nome, estabilidade e força, esse é o nome dos pais dentro desse projeto. Eu fui caçar mais informações. E aí, não é que vocês acreditam que eu achei dentro da física, Érica, olha aí, Érica, dentro da física, lei de Newton. Lei de Newton diz assim, olha aqui, que é preciso força e equilíbrio para que a soma do objeto em movimento ou em repouso seja igual a zero. Para que não haja na somatória algum número errado aí, é preciso força e equilíbrio. Então, se há força e equilíbrio dentro da sua estrutura, do seu projeto familiar, é quase que zero a chance do seu tijolo trincar. Pega essa. É quase zero a chance do reboco cair. Matemática correta. Mas às vezes pode acontecer também que mesmo que a coluna seja um exemplo, o tijolo trinca. E aí? E aí a gente vai continuar sendo exemplo. Confiar no livre-arbítrio, porque a gente não pode tocar. E acreditar que a base, que é Deus, que é os princípios que você injetou dentro do seu lar, sendo coluna, vai fazer com que esse tijolo se coloque no lugar certo. Mas quando eu entendo que o meu nome, a coluna, tem nome, estabilidade, força, automaticamente a chance de ter uma família desestruturada, uma família doente, é quase zero. É física. É física. Glória a Deus. Quando eu vi isso, eu fiquei impactada. Porque tem gente que não acredita na Bíblia. Que eu acho que é tudo lelé da cuca. Porque Bíblia é o nosso manual de vida. É aquilo que o nosso Deus deixou pra gente. Mas tudo bem. Aí vem a física explicar que é preciso sim ter força e equilíbrio no objeto em movimento ou em repouso, seja igual a zero. Não vai ter consequência, sequela, se houver força e equilíbrio dentro dessa coluna, dentro desse projeto de Deus que é a sua família, é a minha família. Você tá concordando com isso? Taca coração aí, gente, que eu preciso que você converse. Você achou interessante isso? Física é vida, é isso aí, Érica. Física é vida, Deus é vida. Juntar
física, ciência com Deus é mais que maravilhoso. Tem jeito, gente. Tem jeito. É tudo uma coisa só. Não precisa fazer divisão, não. Coluna é fundamental, mas ela precisa estar em cima de uma base forte, uma base alicerçada. E a coluna tem que ocupar os lugares devidos, lugar certinho. Pai, força. Mãe, estabilidade. A chance dos tijolos quebrarem, de trincar, de não se encaixar nessa construção é quase zero. Por quê? Porque o ambiente familiar será um ambiente saudável. Cada um está ocupando a sua função certinha. E se tem, e não vai se ter consequência nos filhos. Por quê? Porque você está fazendo o papel devido e no qual o Senhor deseja que você ocupa. Ambiente familiar doente, trinca tijolo. Trinca reboque. Reboque, né, gente? Reboque. Então vamos, não esqueça disso. Vamos lembrar que coluna tem nome, força e estabilidade. E é colocada no lugar certo, ocupando o lugar certo. Os nossos tijolos não terão rachadura. Não terão. A família, ela é o primeiro local onde se tem o desenvolvimento psicossocial, onde é um modelo de relacionamento. Tudo se acontece dentro do ambiente familiar. E se eu tenho esse ambiente familiar ferido, se eu tenho esse ambiente familiar desestruturado, em lugares errados, as colunas nos lugares errados, porque a coluna é a sustentação de tudo, mas se ela não ocupa o lugar certo, automaticamente eu vou gerar filhos doentes, porque pais doentes geram filhos doentes. Pais curados gera filhos curados. E quando essas colunas não se ocupam o lugar certo, aí é a minha preocupação. Porque aí a nossa família, o nosso projeto, ele fica vulnerável às coisas negativas. Como, por exemplo, a rebeldia, a violência, a angústia, desinteresse, intolerância. Pensa aí pra você ver. Quando a coluna não é exemplo, quando a coluna não tem princípio, que é o princípio de Deus, quando a coluna, o projeto família foi feito em uma terra, sobre a terra, sobre a areia, nós vamos deixar os nossos tijolos vulneráveis. E você sabe uma coisa que muitas vezes a gente não preocupa tanto. Opa, chutei aqui, gente, desculpa. Uma coisa que a gente não preocupa tanto e que traz tanto dano dentro da família, e eu queria chamar a sua atenção a isso, porque nós falamos de negativo, de rebeldes. Jovens, adolescentes, geralmente tem essa fase de rebeldia, intolerância, hostilidades, agressividades. Mas se tem uma coisa que faz tanto mal quanto isso, é a superproteção. E quase não é falado, gente. Quando a coluna que é a estabilidade, não faz
a sua função verdadeira, devida, e aí ela não tem o equilíbrio que deveria ter, fica só passando a mão e esquece dos princípios constituídos na família por Deus, a superproteção traz umas sequelas também muito grandes na vida dos nossos tijolos. E aí eu queria que você participasse comigo, mas refletisse. Nós temos aí o maior massacre, que até hoje, né, é falado, que é a narcisista lá, né, que foi Hitler, Adolf Hitler. Esse homem foi o maior massacre, que até hoje é falado. Mas eu queria convidar você, depois de tudo que eu falei sobre estrutura familiar, sobre a função da coluna, eu queria convidar você a pensar comigo o seguinte, e eu quero que você coloque aí. Se eu tivesse a oportunidade de olhar face a face com Adolf Hitler, eu olharia e julgaria o narcisista, o líder narcisista adulto ou a criança Adolf? Coloca aí pra mim, quem você julgaria se você tivesse essa oportunidade? Porque não cabe a gente julgar, mas eu quero que você reflita sobre isso. Coloca aí pra mim, gente. Quem você julgaria? A criança Adolf ou o adulto líder narcisista? Eu estava lendo um livro que fala sobre a biografia dele e me impressionou a informação que eu recebi dentro desse conteúdo e fui pesquisar mais e achei mais coisas sobre isso. Por isso eu quero que você reflita. Porque a gente presta atenção nesses negativos, tudo que eu falei. Mas muitas vezes a gente não presta atenção na superproteção. E isso também traz sequela na vida dos nossos tijolos, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa estrutura familiar. Se eu fosse julgar o líder ou a criança? Se você olhar pelo que foi esse massacre, voltou, né, gente? Tinha caído aqui pra mim. Tá ok agora? Podemos continuar? Vai chamando o aviãozinho aí, vai apertando o coração, gente, pra não travar. O líder, a criança. Isso, voltou, obrigado. Travou aqui. Gente, quando eu li informações sobre ele, por quê? Porque se a gente olhar a história, a gente vai pensar o quê? Que aquela criança estaria num lar desestruturado. Ou que veio de um lar, às vezes, de condição financeira baixa, não sei. Ou via agressão dentro de casa, né? Para virar a pessoa tão má que virou ele. Mas eu me surpreendi com a biografia. Sabe por quê? Ele foi uma criança que viveu em um lar estruturado. Era de classe média. É média, né? Não era alta nem baixa, classe média. Só que o pai era um funcionário público. E aí, presta atenção nisso, gente. Eu quero que vocês pensem depois sobre isso.
E aí, Adolf, quando nasceu, ele era uma criança da saúde muito debilitada. Então, com isso, a mãe cuidava demais, mimava demais, super proteção demais. E o pai já era mais velho e não quis preocupar com a educação, em dar princípio, ensinar princípios para ele. Ficou tudo na responsabilidade da mãe. E a mãe só dava super proteção. Por quê? Porque ele era doente e aí ela queria meio que recompensar, equilibrar isso, né? Só que o equilíbrio, a estabilidade dela passou do limite. Ela não teve equilíbrio, né, nessa proteção. E aí, gente, a mãe desse menino morre e ele tem 13 anos. Presta atenção. A mãe desse menino morre. E aí ele entra a fase da adolescência sem aquela que super protegia, que ele era o melhor da casa, ele era o primeiro da casa, ele era o xodózinho da mãe. E aí ele enfrenta a adolescência sem a mãe, sem a figura materna, o pai também. Ficou só ele e a irmã, ficaram com a herança, então eles estavam bem de vida. Mas ele entra nessa fase da adolescência sem essa super proteção. E aí ele começa a receber os não da vida. Quem não recebe não da vida? Quem nunca recebeu não da vida? A gente recebe todos os dias. E aí ele começa a receber uns não das pessoas. Ele já não era mais o primeiro da turma. Ele não era mais o primeiro da turma de amigos. Ele não era tão aceito. E aí ele começa a alimentar esse sentimento ruim. Porque ele precisava ser o primeiro. Ele aprendeu a vida inteira que ele era o mais importante. Olha para vocês verem. E aí o que ele faz? Os não que ele recebeu da vida, não foi dentro de casa, fortalece, vira pulsão, força, para ele virar o Adolf Hitler, o líder narcisista. E que fez o que fez, porque dentro do que ele tinha mentalizado, ele foi o primeiro. Ou seja, concluiu aquilo que ele sempre aprendeu que era. Isso tudo aconteceu por quê? Porque a coluna não estava no lugar certo dentro dessa estrutura, desse projeto, que é a família. Então, super proteção demais, você atrapalha a vida dos seus filhos. Reflita sobre isso. Como que está a minha estabilidade como mãe? Eu tô só passando a mão na cabeça? Eu tô só endeusando meu filho? Às vezes coloca ele em lugar até acima de Deus? Ou você está agindo com equilíbrio na sua estrutura familiar? Vocês concordam? Deu para entender o que eu quis passar? Olha o que esse homem fez, só porque ele precisava a confirmação interna. Eu sou o primeiro. Eu sempre fui o queridinho. Eu sempre fui o primeiro. Eu sou o top, eu sou o bom. E não levava os não dentro de casa. Não leva dentro de casa e leva na rua. E aí começa a frustração. Quantos jovens vai para as drogas? Quantos jovens vai para o alcoolismo? Por quê? Porque não recebeu os não dentro de casa que precisa receber?
E aí ele se sente meio que frustrado com isso. Porque é interessante que nós precisamos do não de dentro de casa, o não amoroso. E eu te convido, colunas desse projeto, a pensar sobre isso. Nós precisamos ter estabilidade e força. Tudo em equilíbrio. Para que a soma disso seja zero. Zero traumas, zero consequências ruins. Zero. Então depende de você, coluna, ser exemplo. Você, coluna, estar fundamentada na rocha, no princípio de Deus. É necessário você, coluna, passar esses princípios para os seus filhos. Para a estrutura familiar ser uma estrutura de família saudável. É muito importante que dentro do seu vínculo familiar se construa comunicação, apoio um pelo outro. Sabe aquilo que a gente fala assim? Família pode ter o problema que for, mas se um precisou, junta todo mundo para resolver. É o porto seguro. Quando a coluna está no lugar certo. Pode cada um estar vivendo a sua vida, mas se o bicho pegou para um, todo mundo junta a força, porque nós somos família. Nós somos um projeto de Deus. A família que aprende a estabelecer vínculos, relacionamentos, ela é uma família estruturada. E aí seus filhos, quando você estiver longe deles, eles vão fazer aquilo que você ensinou de princípio. Ah, mas tem filhos que não faz. Mas aí é problema dele, é livre-arbítrio dele. Mas você, na função de coluna desse projeto, você tem que ensinar. Você tem que mostrar os princípios de uma família. Famílias que não têm princípio, não têm estrutura. E aí vai rachar, vai cair uma hora. Infelizmente. Então podemos afirmar que para se ter uma casa estruturada, um projeto bem feito, uma casa boa, nós precisamos ter um solo que é a rocha, que é Deus. Lá em Mateus 7:24 você acha sobre isso. A colunas, que é os pais, tem que ocupar o lugar certo, o seu papel certo. Tem que cumprir a sua função. E coluna tem nome, estabilidade e força. 1 Reis 7:21. E os nossos tijolos, nossos filhos, vão ser bem estruturados. Vão ter princípio, vão ter educação. Vão ter equilíbrio. E sendo assim, vai gerar mais pessoas estruturadas. Nossos netos vão vir estruturados. Olha que bacana quando a coluna ocupa o lugar certo. Cada um ocupando a sua função, certamente os filhos serão estruturados. Isso mesmo, Zizi. Quem é coluna, presta atenção aí você, pai e mãe, você, marido e mulher, homem e mulher da casa. Presta atenção, porque vocês são família. Quem é coluna, sustenta esse projeto que Deus fez. Pega essa. Quem é coluna, assume responsabilidades. Não tem jeito de fugir. Se você entrou nessa, uniu o homem a uma mulher e seja eles uma só carne, se você entrou nesse projeto que é família,
Você tem que assumir responsabilidades. Coluna, quem é coluna, paga o preço de coluna. Paga o preço de coluna. Para fechar essa noite com essa palavra maravilhosa que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Para fechar, Efésios 6, 1, 4. Lá fala assim que, ó, eu acho que todo mundo já ouviu esse versículo. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o princípio do mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que vem com promessa. É o único. Honra pai e mãe, seus dias vão ser prolongados. Tem promessa. Para que te vá bem, filhos, e viva muito tempo sobre a terra. Essa é a promessa de quem honra pai e mãe. Então você, coluna, tem que ensinar aos seus filhos que eles devem te honrar. Honrar a Deus e honrar vocês. Mas o versículo, ele continua. Aí fala assim mais para frente, olha. E vós, pais, vós, colunas, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. E aí, pai? E aí, coluna? Você está ensinando esses princípios de Deus, do Senhor, da rocha, do alicerce que é a sua casa, que é o seu projeto de família? Tá bom, ensinou? Glória a Deus, é isso aí. Não, eu não ensino, Ju, eu não sabia disso. Você está aprendendo hoje, então vamos mudar? Vamos reconstruir a estrutura desse lar? Vamos fazer diferente daqui para frente? Sabe por quê? Coluna, que tem nome. Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Você quer ser honrado, mas você provoca os seus filhos. Você quer a honra dos seus filhos, mas você não ocupa o seu lugar de coluna dentro do lar. Aí você vira pro seu filho e fala assim, você não presta pra nada. Pra que eu fui ter você? Você atrapalhou a minha vida. Você acha que você não tá provocando a ira do seu filho? Sem contar que você tá lançando maldição sobre a vida deles. Porque a tua palavra tem poder. Na próxima live, nós vamos ter a continuação dessa palavra. Só que vocês vão ver sobre a ótica do filho para o pai. Vocês vão ver a importância da ótica dos pais, da família, para com os filhos. Por quê? Porque nós estamos com jovens, muitos jovens tentando suicídio, muitos jovens em depressão e ansiedade, e os pais nem sequer observam isso. Os pais nem sequer se atinam que uma palavra como essa que eu falei agora ativa o seu filho a fazer uma burrice dessa. Ativa a depressão na vida dos seus filhos. Por quê? Pais feridos geram filhos feridos. Então, semana que vem, acompanha aí que eu vou divulgar o dia. Nós vamos receber, eu vou ter um convidado que trabalha com jovens, tem feito um trabalho maravilhoso com jovens. E ele tem um curso de gestão emocional também. E juntos
Nós vamos mostrar para vocês, pais, o quanto é importante a sua ótica, a sua sensibilidade, a sua dinâmica em enxergar o que está acontecendo dentro do seu lar. Antes que isso tenha consequências que não tenha volta. A próxima live, quando eu provoco a ira nos filhos, o que isso acontece? Qual a consequência disso? Porque nós queremos a honra, mas nós não prestamos atenção no que as nossas atitudes, no que as nossas palavras estão gerando na vida dos nossos filhos. Aí aparece o tijolo trincado e a gente vai em cima do tijolo. Só que, na verdade, o tijolo trincou porque a coluna não está no lugar certo. É duro isso, gente, mas é a verdade. E a verdade liberta. Então, para encerrar essa live, eu queria que vocês refletissem durante essa semana sobre isso. O que você pode estar fazendo? Será que eu realmente sou a coluna deste projeto? Será que eu estou ocupando, fazendo a minha parte nesse projeto? Deus projetou, veio do coração dele. Ele é a base desse projeto. Mas será que nós estamos no lugar exato de coluna? Reflita nisso sobre essa semana. E acompanhe, porque vai ser tremenda você olhar com uma ótica de filho. O que os seus filhos pensam a respeito da coluna? O que os seus filhos pensam a respeito dessas palavras que são ditas? Qual a consequência que isso está trazendo dentro dos nossos tijolos, dentro desse projeto? E será bênção. Então não perca. Chame pessoas, que vai ser um tempo maravilhoso. E nós vamos concluir essa etapa. Ótica de coluna. E semana que vem nós vamos falar sobre os tijolos, sobre os nossos rebocos. Por que às vezes eles trincam? Por que às vezes cai os rebocos? Nós vamos falar sobre isso. Então, meus amores, eu espero. Me fala aí. Vocês gostaram dos ensinamentos de hoje? Agregou algum valor para você? O que você achou? O que você achou dessa live? Abençoou a sua vida? Você acha que vai abençoar outras vidas? Fala para mim. Porque eu fiquei encantada com esses conhecimentos. E eu falei, meu Deus, eu preciso levar para o povo. A gente precisa salvar esse projeto de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu consegui passar para vocês, gente, o que eu realmente queria. Coluna tem nome. Estabilidade e força. Você é a coluna desse projeto. Base é Deus. A base é Deus. Coluna, pai e mãe. Estabilidade, força. E os nossos tijolos, rebocos, os nossos filhos. Que Deus possa abençoar esse projeto, que é a nossa família. Compartilhe essa live com outras pessoas. Acompanhe para que vocês venham na próxima, porque vai ser top das galáxias. E eu desejo do meu coração, Deus sabe disso. Eu amo família. Eu amo família. E o que eu puder fazer para salvar a minha,
e ajudar a salvar outras vidas, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, eu desejo que a sua casa, o seu projeto de família seja ricamente abençoado. E que jamais, é o desejo do meu coração, que a soma da força e do equilíbrio seja igual a 0 na vida dos seus filhos, na sua estrutura familiar. Eu desejo que a sua casa seja ricamente abençoada. Em nome de Jesus. Pessoal, para quem me conhece sabe que eu estou trabalhando com terapias online, terapia presencial. E estou vendendo livros, alguns livros. Você que gosta de se enriquecer de conhecimento, me procura, que tem muitos livros bacanas. E um dos que me chamou atenção é esse aqui, ó. Filhos especiais geram pais especiais. Esse livro aqui, ele foi até estudado pedagogicamente. Teve uma professora que fizeram um estudo sobre eles, sabe? Na PAI parece que trabalhou esse livro. Esse livro é maravilhoso. Então, se você quiser saber mais um pouquinho, se você tem algum filho que você não está sabendo lidar com ele ou que tem algum transtorno, adquira esse livro que ele vai ajudar muito você. Conhecimento liberta. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da ciência, conhecimento liberta. Aí a Carla é professora, ó. Ela tá dizendo que ela é incrível. É mesmo, Carla. É mesmo. Gente, então, vamos embora, né? Vamos embora. Infelizmente, eu vou embora. Mas antes eu quero deixar uma palavra profética. Que você e sua casa viverão as promessas de Deus. Porque a sua base, a base desse projeto é a rocha, é Jesus Cristo, é Deus. Estabilidade, força é igual a 0. 0. 0 vai ser o número de trincas nesse projeto que veio do coração de Deus. Meu bem, pessoal, vamos embora. Vamos embora. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe o seu final de semana. Tira um tempo de qualidade com a sua família. Faça algo diferente e já começa a pôr em prática aquilo que você não fazia como coluna. Começa a colocar e traga a presença de Deus para dentro do seu lar. Que a base sendo Deus, é 0 a chance. É 0. E se acontecer, nós temos princípios e força, estabilidade, equilíbrio para vencer as adversidades que vai aparecer na nossa vida. É normal, né? Mas vamos profetizar? Vamos profetizar a palavra de vida sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Se eu não era coluna, agora eu vou ser coluna, porque eu sou um projeto de Deus. A minha casa, a minha família é um projeto de Deus. E a sua também. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Amo vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Cuide da sua família. Tchau.